Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina, da Coco Presbyterian Church, e esse é o nosso culto em português. Eu sou pastor aqui na Flórida, numa igreja americana, e durante o Covid nós resolvemos fazer esse culto em português para abençoar as pessoas, edificar as pessoas que não estavam podendo ir à igreja. Alguns ainda não estão podendo ir à igreja. Nós voltamos o nosso culto em inglês, nós voltamos a ter o culto presencial, mas muitos dos nossos membros ainda não se sentem seguros de vir e ficar no meio de gente, aquele negócio todo, né? Então a gente ainda está usando a internet para alcançar as pessoas, e algo que pelo jeito não vai parar mais, né? A internet veio para ficar realmente. A gente já estava fazendo as coisas na internet, mas com a vinda do Covid descobrimos quão importante é a internet pra gente. De vez em quando a internet apronta umas com a gente que eu te falar, viu? Sai de baixo. Mas nós estamos aqui com o nosso culto em português para te abençoar, te edificar, te encorajar durante esse período difícil que todos nós estamos passando, né? Tá o mundo inteiro enfrentando isso. Então, eu gostaria de compartilhar com você, de encorajar você, de pedir que você se inscreva no nosso canal, nos ajude, divulgue, ajude a compartilhar esse ministério que nós estamos tendo, e que outras pessoas sejam abençoadas pelo nosso ministério, através de você, que Deus possa usar a tua vida para abençoar outras pessoas, né? Nós estamos nesse processo. Eu tenho um blog em português, né? Tenho um canal que você está assistindo esse vídeo, está num canal meu no YouTube chamado Um Pingo de Prosa. E toda semana eu gravo, né? De segunda a sexta eu gravo uma meditação curtinha para te abençoar durante a semana. Então dá uma checada durante a semana, né? Em português é na hora do almoço. Eu falo assim, aqui ainda a gente está mudando o horário, né? Então de vez em quando muda o horário, aí sai tudo. Então eu não gosto de falar o horário certinho. Aqui nos Estados Unidos eu lanço às 11h30 da manhã, né? Então o horário dos Estados Unidos, né? O horário de Nova York, que é o horário da Flórida, é 11h30 da manhã aqui nos Estados Unidos, né? Mas no Brasil, por causa que a gente muda o horário aqui, algumas vezes o horário aí é diferente. Mas por favor, compartilhe esses vídeos e se inscreva no nosso canal, tá bom? Deixa eu fazer uma oração por você. Pai, nós te agradecemos pela tua presença, te agradecemos pela internet, Senhor, esse instrumento que tantas vezes tem sido uma maldição na vida das pessoas, mas muitas vezes tem sido uma grande bênção na nossa vida, Senhor. Por isso pedimos que o Senhor nos abençoe. Me abençoe ao comunicar a tua palavra, e abençoe aqueles que estão assistindo ao receberem a palavra, Senhor. Dá graça para eles, aqueles que estão enfrentando lutas, dificuldades. Fortalece a fé no coração deles, Senhor, para que eles possam confiar em Ti, depender de Ti nesses momentos difíceis que eles estão passando, Senhor. Abençoa a família, abençoa as finanças, Senhor, e abençoa a vida espiritual deles, o caminhar deles com o Senhor, ó Deus. Dá graça para eles, ó Deus. Sustenta, ó Deus, a vida de cada um deles, Senhor. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, eu não sei se você sabe, né? Se você é novo aqui no nosso canal, no nosso culto, eu estou fazendo baseado em mensagens de hinos tradicionais que foram uma bênção, e são uma bênção na vida das pessoas, né? Então, eu gostaria de... Esse é a nossa série, né? A nossa série de mensagens. Eu tenho pregado na minha igreja, né? A minha igreja americana. Infelizmente, algumas vezes nós não temos a versão do hino em português. Esse hino aqui, eu achei a versão dele em português, né? Mas alguns hinos eu não acho a versão em português, então é uma luta. Mas eu gostaria de compartilhar esse hino, que é um hino muito bonito, que é um hino que fala a respeito do povo de Deus. Então eu gostaria que você prestasse atenção, e aí depois nós vamos compartilhar a mensagem desse hino com você. Então vamos ouvir o hino de hoje. Hino 490 do HCC, Deus nos chama a ser seu povo.
ser seu povo, sua graça demonstrar, pelo Espírito unido, esperança ao mundo dar, vida nova, pois vivamos com fervor e devoção, e mostremos sua glória com amor e comunhão. Deus nos chama a ser seu povo, servo do Senhor Jesus, obediente ao mandado de levar a nossa cruz. Dediquemos nossas vidas e talentos ao Senhor, e partindo com os outros sua graça e seu amor. Deus nos chama a ser seu povo, seus profetas em ação, a justiça promovendo, combatendo a opressão. Corajosos proclamemos o perdão do Redentor, e fiéis obedeçamos a chamada do Senhor. Muito bonito, né? Deus nos chama a ser seu povo. Deus nos chama a ser seu povo. E este hino é interessante porque esse domingo, eu não sei se você é de uma igreja tradicional ou não, se a tua igreja ministra Santa Ceia uma vez por semana, toda semana, ou ministra Santa Ceia uma vez por mês, ou 3 em 3 meses. Tem igreja que faz uma vez por ano, é um negócio complicado, né? Mas no primeiro domingo de outubro é chamado de o domingo da comunhão mundial. Isso quer dizer que algumas igrejas evangélicas protestantes no mundo, e inclusive, né, a metodista, episcopal, luterana, presbiteriana e outras igrejas evangélicas, né, eles decidiram fazer organizar, né, uma comunhão no primeiro domingo de outubro. Isso quer dizer que no primeiro domingo de outubro, igrejas no mundo inteiro estão celebrando a Santa Ceia, para dar um testemunho para o mundo que nós, apesar das nossas diferenças, nós estamos unidos e nós somos o povo de Deus. Então esse hino ajuda a entender isso, né? Deus nos chama a ser o seu povo. E eu quero ler os versículos que a gente tem, que nós tiramos da Bíblia, os versos da Bíblia que baseiam, que dão a base para este hino. O primeiro está lá em Provérbios 3,14. Provérbios 3,14. Deixa eu ver se eu acho uma versão em português. Acho a versão em português. Porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, melhor a sua renda do que o ouro mais fino. E aí, os outros versículos, Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. 1 Coríntios 4,2. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. 1 Pedro 2, 9 e 10 diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida nesse instante. Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua presença conosco, a presença do teu Espírito, e pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine, ó Deus, nesse instante. E nos unimos ao povo do Senhor, ao redor do mundo,
confessando que Tu és o Senhor na nossa vida e o Senhor do universo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Por isso pedimos que o Senhor fale conosco e nos abençoe. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Como eu já disse, é o domingo de comunhão mundial, né? Congregações ao redor do mundo inteiro estão celebrando Santa Ceia para demonstrar que nós somos o povo de Deus, o povo de Deus. Então é algo extraordinário, né? Que eu não sei se você celebra, se a sua igreja celebra. Eu gostaria de encorajar você, falar para o teu pastor, né? Falar, pastor, esse ano já passou, né? Que já, né? Você vai receber esse culto no domingo à noite, quer dizer, esse ano já passou, mas eu gostaria de incentivar você, encorajar você a conversar com o teu pastor e falar, pastor, ano que vem põe a Santa Ceia no primeiro domingo de outubro, porque é o dia da comunhão mundial. Igrejas no mundo inteiro estão celebrando Santa Ceia, né? E a gente se une a essa igreja para declarar para o mundo inteiro que nós somos povo de Deus. Todos nós, não é só o nosso grupinho, não. É o povo inteiro, né? O mundo inteiro, africanos, asiáticos, europeus, americanos, latinos, né? Tudo quanto é canto, tem lugar, tem igreja em tudo quanto é canto hoje, celebrando a Santa Ceia. Então é algo extraordinário. Esse hino foi escrito por Thomas Albert Jackson. Ele nasceu em 1931 e ele foi professor da Campbell University na Carolina do Norte. Deus nos chama a ser seu povo, sua graça a demonstrar. Pelo Espírito unidos, esperança ao mundo dá. Vida nova, pois vivamos com fervor e devoção e mostremos sua glória com amor e comunhão. Deus nos chama a ser seu povo, servos do Senhor Jesus, obedientes ao mandado de levar a nossa cruz. Dediquemos nossas vidas e talentos ao Senhor, repartindo com os outros sua graça e seu amor. Deus nos chama a ser seu povo, seus profetas em ação, a justiça promovendo, combatendo a opressão. Corajosos proclamemos o perdão do Redentor e fiéis obedeçamos à chamada do Senhor. É um hino realmente muito bonito, muito bonito. À medida que nos reunimos como irmãos e irmãs ao redor do mundo, não só onde você está, na tua casa, você deve estar, né, não sei se você está sozinho, está com a família, está com amigos assistindo isso, mas na sua igreja, ao redor do mundo, pessoas celebram esse domingo especial. E é importante enfatizar nesse domingo o chamado de Deus. E este hino nos dá 3 aspectos importantes dessa chamada. Deus nos chama como povo. Então vamos ver 3 aspectos importantes dessa chamada que esse hino compartilha com a gente. O primeiro é que somos chamados a ser o povo de Deus. Povo de Deus. Esse é o primeiro chamado. Deus nos chamou, cada um de nós, não é só chamou em geral, não, chamou você e chamou a mim, para nos unirmos e sermos o povo de Deus. Ele nos chamou de diferentes raças, gênero, cor. Essa é a beleza da igreja de Jesus espalhada no mundo inteiro. Nós temos irmãos e irmãs. A família de Deus não se restringe ao teu grupinho, ao meu grupinho, à tua denominação, à minha denominação. A igreja de Deus vai além das nossas paredes e alcança gente que nós nem imaginamos, cor diferente, altura, língua diferente, tudo é algo extraordinário. O povo de Deus no mundo inteiro é algo extraordinário. E Ele nos chama. E Ele não só nos chamou, mas Ele nos mudou. É muito importante isso. Para sermos povo de Deus, precisamos de ser redimidos, transformados. Precisamos nascer de novo nessa família. Como diz Paulo aos Coríntios, precisamos ser batizados na família do Senhor. Imergidos na família do Senhor, imersos na família do Senhor. Sermos plantados de novo. É a ideia de que Deus está criando uma família só para Ele. E você faz parte dessa família, e eu faço parte dessa família. Essa família foi criada pela obra de Cristo, pela obra
de Jesus. Deus nos chama para ser seu povo, sua graça demonstrar, pelo Espírito unidos, esperança ao mundo dar, vida nova, pois vivamos, com fervor e devoção, e mostremos sua glória com amor e comunhão. Ele escreve na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Nós não tínhamos misericórdia, mas agora nós recebemos misericórdia. É isso que faz você e faz a mim, faz todos nós sermos o povo de Deus. É a misericórdia, a graça de Deus nos trazendo, nos chamando para ser o povo dele. Para ser o povo dele. Esse é o primeiro chamado que nós temos. Todos nós, não importa onde você está, no cantinho que você está. Deus te chama para ser o seu povo, para fazer parte do seu povo. E para que isso aconteça, é necessário uma transformação pessoal da vida, através da obra do Espírito Santo, ajudando você, capacitando você a acreditar em Jesus, a se entregar a Jesus e a seguir a Jesus. Somos chamados para ser um povo de Deus. É muito importante esse primeiro aspecto desse chamado. Somos chamados para ser o povo de Deus. O segundo, que a segunda estrofe nos ensina, é que somos chamados para sermos servos de Deus. Servos de Deus. Esse é o grande problema da igreja, que eu vejo, um dos grandes problemas da igreja hoje em dia é que cada cristão, os cristãos estão querendo ser senhores, estão querendo ser reis, eles estão querendo mandar em vez de obedecer. Esse é o grande desafio da igreja. Não tem mais servo, não tem mais serva, né? É tudo reizinho e rainhazinha, todo mundo querendo mandar, todo mundo querendo ser servido. Todo mundo querendo que Deus seja o mordomo para servi-los em tudo que eles precisam, em tudo que eles querem. Mas nós somos chamados para servir. Só crer não é o suficiente. Nós cremos, mas agora nós precisamos andar com o Senhor. E Ele é o Senhor, Ele é o único Senhor. E nós somos os servos. Nós temos algo para fazer. Eu não estou dizendo que os nossos trabalhos nos salvarão. Por favor, não me entenda mal. Nós não somos salvos porque servimos, porque trabalhamos, porque merecemos. Não, nós somos salvos pela graça. Mas depois que somos salvos, essa transformação que ocorre na nossa vida vai produzir resultados. E qual é um dos resultados? É o serviço. Nós vamos passar a servir. Passar a servir. E é muito importante que a gente entenda isso, que o serviço é consequência da nossa salvação. Deus nos chama a ser seu povo, servos do Senhor Jesus, obedientes ao mandado de levar a nossa cruz. Dediquemos nossas vidas e talentos ao Senhor, repartindo com os outros sua graça e seu amor. Esse é o chamado de Deus. Esse é o chamado de Deus. Temos um chamado para servir, para usar os nossos dons. Você tem um chamado de Deus para servir na tua igreja local, para trabalhar duro na tua igreja local. Procura o pastor, o que eu posso fazer para ajudar? Ore para que Deus te mostre qual que é o teu dom espiritual, para que você possa aprender a usar o dom e servir outros e a igreja com o seu dom. Esse é o chamado de Deus para cada um de nós, queridos. Para dedicar a nossa vida, dedicar os nossos talentos e repartir com os outros a graça e o amor de Deus. E hoje em dia, como eu disse no começo desse tópico, hoje em dia nós estamos vendo gente que quer ser servido e não quer servir. É um desespero, é uma luta. Como pastor eu vejo isso. É uma luta ver isso acontecendo dentro da igreja. Pessoas só querendo servir, só querendo receber. E não querem doar, e não querem se entregar, não querem trabalhar, se envolver, participar.
E o Covid veio ajudar isso, não me entenda errado, não. O Covid veio ajudar isso. Muita gente preguiçosa que está usando o Covid como desculpa para não vir, para não adorar, para não participar, para não se envolver na vida da igreja. O Covid está se tornando uma desculpa para crente preguiçoso, que está precisando de uma desculpa para não ir na igreja, precisando de uma desculpa para não servir, precisando de uma desculpa para não participar, não se envolver. E aí o Covid apareceu, graças a Deus, fico em casa tranquilo assistindo o jogo, aí eu ligo lá a internet, vejo um pedaço do culto e fico por isso mesmo. Você é povo de Deus. E você tem um chamado, não só para ser o povo de Deus, mas para servir. E esse hino nos ensina. Olha o que Jesus falou. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Mateus 5,16. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E Paulo escreve aos Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Paulo aqui nesse versículo, logo depois que ele fala que nós somos salvos pela graça, totalmente pela graça. Mas somos feituras dele, criados para boas obras, em Cristo Jesus. Nós somos criados para boas obras. Você tem trabalho para fazer, querido. Você tem trabalho para fazer. No ministério, no reino de Deus, na tua igreja. Se você não tem igreja, procura uma igreja. Tem trabalho para fazer. Nós somos servos e somos chamados a ser servos de Deus. E esse é o chamado extremamente importante para nós. Mas esse hino nos fala que nós temos um outro chamado. E aí, como diz o mineiro, né? Como diz o mineiro, lá de mim, eu sou de Minas. É aí que a jurupoca pia. É aí que a porca torce o rabo, como diz o mineiro. Nós somos chamados a ser profetas de Deus. Ser profetas de Deus. Esse é o terceiro chamado que o autor desse hino compartilha conosco. Finalmente somos chamados para contar a história, para dar o nosso testemunho, para compartilhar as boas notícias, para proclamar a palavra de Deus. Infelizmente, quando a gente fala de profeta e usa a palavra profeta, profeta era aquele que proclamava a palavra de Deus. Hoje em dia, a ideia que nós temos de profeta é aquele só que prevê o futuro, diz pra gente o que vai acontecer, dá a notícia do dia seguinte para nós. Né? Esse é o profeta. Então, você é profeta? Sou. Você sabe o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, daqui 1 ano, daqui 10 anos, alguma coisa assim. O profeta é só o que prevê o futuro. Não é. Nas escrituras, o profeta é o que proclama a palavra de Deus. Muitas vezes, ele explica por que as coisas estão acontecendo com o povo. Muitas vezes ele diz aquilo que o povo deveria fazer, estar fazendo. E então o profeta, e muitas vezes o profeta diz aquilo que pode acontecer se o povo não fizer o que ele deve fazer. Então o profeta tem várias funções, várias maneiras de proclamar a sua mensagem. E nós temos que ser cuidadosos com isso. Deus nos chama a ser seu povo, diz o hino. Seus profetas em ação, a justiça promovendo, combatendo a opressão. Corajosos proclamemos o perdão do Redentor e fiéis obedeçamos a chamada do Senhor. E aí Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, 9, ele vai dizer assim: pois vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de... muitas vezes a gente para ali, povo de propriedade exclusiva de Deus, oh, amém, aleluia, e fica por isso mesmo. Não, nós somos tudo isso aí para fazer uma coisa. Qual que é a finalidade? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos um chamado como povo de Deus, um chamado para proclamar o nosso Deus, contar a história de Deus, a nossa história com Deus, dizer para o povo, para as pessoas ao nosso redor o que Deus está fazendo e o que Deus fez na nossa vida.
Esse é o nosso chamado, queridos, para dar o nosso testemunho. Você não precisa ser um grande pregador, você precisa só contar a tua história. O que Deus está fazendo na tua vida, o que Ele fez na tua vida. E o que Ele pode fazer na vida das outras pessoas. Esse é o chamado de cada um de nós. É um chamado extraordinário. Deus nos coloca numa posição, todos nós, numa posição de profeta nesse sentido. Você pode não ter o título de profeta ou profetisa, ou o cargo, mas a função é a mesma nesse sentido. Todos nós somos chamados a proclamar a respeito do nosso Deus e da obra do nosso Deus, a respeito de Jesus e o que Jesus fez por nós. Esse é um chamado extraordinário e todos nós temos que fazer isso. Somos o povo de Deus, com toda a igreja de Deus em todos os lugares, hoje principalmente. Temos um chamado sagrado, chamado santo, único, não só para ser o povo de Deus, fazer parte da família de Deus, mas para servir e para proclamar as maravilhosas ações de Deus, não só na nossa vida, mas no universo. E convidar as pessoas a virem fazer parte deste povo redimido, transformado de Deus. E esse é o nosso chamado, queridos. Esse é o teu chamado e o meu chamado. E eu espero que pela obra do Espírito você responda a este chamado. Não só para ser o povo, mas para servir, para proclamar. Vamos orar a Deus. Pai, nós te agradecemos por esse instante, te agradecemos por esse hino, te agradecemos por esta mensagem, pela tua palavra, e pedimos que o Senhor nos dê graça para sermos o teu povo, Senhor. Redimidos, transformados por Jesus, membros da tua família, para servir, ó Deus, servir uns aos outros e servir outras pessoas além de nós, e para proclamarmos as tuas maravilhosas obras, ó Deus, não só na nossa vida, mas no universo, Deus. Dá graça para nós, ó Deus, nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, muito obrigado por assistir, por vir. E eu gostaria, de novo, de enfatizar que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Que nos ajude na divulgação do nosso ministério aqui e que você seja uma bênção, fazendo isso, seja uma bênção na vida de outras pessoas. Né? Compartilhe o nosso Pingo de Prosa, esse vídeo dos cultos. Eu espero te encontrar durante a semana, senão a gente se encontra no fim de semana, no próximo fim de semana, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe.